Mas Olha, é, bem-vindo, doutor obrigado. Marco Bruno. Essa entrevista, né, a gente vai administrando, mas agradeço muito sua presença. Vamos dar, normalmente eu dou uns 5 minutinhos, né, porque o pessoal atrasa um pouquinho para entrar na live, quando a gente entra, começa, né, aí a avisar para a turma. Perfeito, perfeito. Tudo sob controle. Vai O entrar um senhor colega, está onde? pelo que eu Hã? vi. Eu estou em Porto Alegre. Ah, tá. Aliás, um frio. Eu estou em São Paulo, então. Oi, Maria do Céu. Ó, já tem uma boa noite aqui da Maria do Boa Céu. noite, meu Deus do céu, tudo bem? Mediadora, uma amiga querida também. Ai. Então, o Alex, que ia participar comigo da live hoje, teve um imprevisto de família, também pediu desculpa, não vai poder estar com a gente. Teve que resolver Ah, uma perfeito, situação que surgiu. perfeito. Mas, olha, eu queria já de antemão agradecer a sua presença. Gente, estou muito feliz de ter o Dr. Marco Bruno aqui. Eu conheci o trabalho do Dr. Marco Bruno, já vou fazendo aqui uma introdução. Durante a pandemia, né? Era pandemia, e aí me convidaram para fazer uma palestra online, né? Que naquela época da pandemia foi o auge, né, das palestras online, e era para um evento envolvendo resolução alternativa de conflito, também a parte de finanças, né? E estava o Luciano Tim, que na época também era secretário do consumidor, né, para falar aí dos meios alternativos de resolução de conflitos. Eu confesso que eu, muito ignorante, não conhecia ainda o trabalho do Dr. Marco Bruno. Ele foi falando, assim, a gente estava naquela fase de pandemia, tinha acabado de ter Covid, tem até esse vídeo lá no meu YouTube. Eu estava meio jururu, mas ele vai falando, né? Eu fui assim, ficando encantada, acordando assim. Eu falei, gente, como que eu não conheço esse trabalho? Todo mundo falando, né, elogiando, e ele falando, e a gente vai ver, vocês vão ver aqui por que eu fiquei tão encantada e querendo muito que ele participasse aqui da nossa live. Aí acabou aquele negócio, né, a palestra, lá fui eu procurar no Google, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí encontrei tanto material bacana, assim que eu fiquei tão encantada, eu passei o fim de semana maratonando os vídeos dele. Ave Tinha uma Maria. aula de visual law, que é uma coisa incrível, de 4 horas, que está no YouTube. Mas assim, eu falei, poxa, 4 horas de aula, né? Vamos lá ver. Nossa, quando eu vi, já tinha acabado a aula. Eu falei, gente, já passou 4 horas. Eu depois vou até indicar aqui, vou botar aí no meu Instagram, gente, porque assim é uma preciosidade ver que tem uma pessoa assim no nosso judiciário, que existe um trabalho desse, né? Enfim, o doutor Marco Bruno vai contar aí a história dele, né? Mas às vezes as pessoas ficam aí com desculpa de que, né, as coisas são difíceis, que não conseguem implantar as coisas. Olha, acho que é o exemplo, né? Porque a gente sabe que o judiciário normalmente é um ambiente muito burocrático, porque precisa ser, né, também, porque, enfim, a gente lida com o Brasil inteiro, com diversas realidades, com muitos milhões de processos, né? Então, mas assim, ele foi lá e conseguiu fazer acontecer. É um trabalho muito lindo, diferenciado, de inovação. Na verdade, o doutor Marco Bruno, depois eu fui descobrir, o senhor me corrija se eu estiver errada, né? Mas foi pioneiro, inclusive, na justiça digital mesmo, né? Da implementação aí da, da utilização dos meios digitais aí dentro do judiciário. E isso já há muito tempo, né? Hoje eu também estava almoçando, fui almoçar com uma pessoa que é uma advogada que também trabalha com legal design. Ela falou, nossa, mas ele é um visionário e tal, né? Eu falei, eu estou muito feliz por tê-lo lá, né? Porque eu tenho também falado bastante dessa questão do legal design, da ideia de você humanizar a nossa justiça, né? Pelo olhar aqui da mediação. Mas, assim, foi muito incrível, assim, ver todo esse trabalho de humanização, de inovação, como você pode inovar de diversas formas, né? Passa por uma série de detalhes, não só a parte tecnológica, ele vai contar aí a história dele, né? Mas também com esse olhar para
o usuário, né? Para aquela pessoa que está ali buscando acesso à justiça. Então, está nos detalhes ali da forma de se comunicar, é de um ambiente mais acolhedor, né? Uma flor, é uma água, são pequenos detalhes que, quando alguém está ali, numa situação difícil, de conflito, muitas vezes não saber o que é mesmo o judiciário, ter um primeiro processo na vida, né? E ele vai lá e consegue transformar isso em algo dentro do possível, né, acolhedor, de que as pessoas compreendam o que está acontecendo, que às vezes essa nossa linguagem jurídica, né, assim falando aí pelos advogados, é uma linguagem difícil, que assusta, né, quem recebe um processo, quem não está acostumado, advogado está acostumado, né, mas quem não é dentro desse meio pode ficar muito intimidado, né. Então, o doutor Marco Bruno, ele consegue fazer essa experiência ser mais leve, né? Esse é o meu olhar. Então, assim, acho que agora já são quase 7h12, deve estar todo mundo doido para escutar essa história. Eu vou começar, então, passando a palavra para o senhor, doutor Marco Bruno, pedindo para o senhor contar um pouco da sua história. Acho que depois eu vou fazer perguntas. O pessoal que está assistindo pode colocar perguntas aqui no direct, no chat, que eu vou passando para o doutor Marco Bruno. Mas, assim, eu já quero começar, né, então, agradecendo. Ele é juiz federal, em Natal, faz parte do laboratório de inovação, né, doutor Marco Bruno, fica à vontade também para... Tem um doutorado na Itália, se eu não me engano, né? Não, não. Mestrado. Não, o doutorado é em Recife. Eu tenho algumas opções fora, mas o doutorado é na UFPE. Então, doutorado, é professor, então teve uma passagem fora do Brasil, eu me lembro do senhor falando alguma coisa da Itália, mas eu vou passar a palavra para o senhor, então, trazer essa história linda aqui para a gente, essa trajetória, como é que o senhor foi parar na inovação, né? Dentro do judiciário. Bom, primeiro eu queria agradecer por tanta bondade. Chega, estou sem jeito. Obrigado. Obrigado pela confiança e pela gentileza. Bom, de certo modo, é uma longa jornada para a gente chegar até onde está, né? Hoje, eu estou aqui, André, estou em Porto Alegre, como lhe disse, eu vim dar aula aqui no curso de formação inicial no módulo nacional da nossa Escola Nacional para os novos juízes do Rio Grande do Sul. E aí, embora o tema da aula fosse outro, a gente terminou tendo o ensejo de contar um pouco da história, né? E engraçado, é curioso porque o primeiro contato que eu tive não foi com inovação naturalmente, né? Mas foi uma oportunidade que aconteceu por uma circunstância que foi o contato que eu tive com a agenda de tecnologia do Poder Judiciário, como você disse. Porque eu ingressei no Poder Judiciário em 2003 e os juízes mais jovens iam para os juizados especiais federais, no nosso caso da Justiça Federal. E os juizados especiais federais rapidamente receberam seu sistema de processo eletrônico, muito porque se sabia que a demanda reprimida era enorme, que não haveria condições, né, de se dar conta dessa demanda reprimida sem o auxílio de uma ferramenta adequada, né? Então, alguns tribunais, e o nosso também, na verdade, todos os tribunais federais recorreram lá a uma solução qualquer. O nosso tribunal recorreu ao sistema Creta, que foi o sistema que ficou no ar até, era tão bom o sistema que ficou no ar até semana retrasada. Depois, com esse contato que eu tive com tecnologia, rapidamente eu comecei a me interessar pela gestão do Poder Judiciário. Então, gestão num aspecto geral, eu me lembro, André, que quando você deve lembrar que em 2009 surgiu pela primeira vez a Meta 2 do CNJ, lembra? A TI da Meta 2, porque eles chamavam de metas de nivelamento, porque diziam que alguns tribunais estavam mais em bico que outros. E o judiciário começou a se matar desesperadamente, porque não tinha gestão, para poder dar conta daquela meta. E a minha vara entrou o ano com a meta cumprida. Por quê? No ano anterior, a gente havia criado um projetinho lá interno na vara, o que eram os processos de estimação.
A gente identificou quais eram os processos mais antigos. Os processos que a gente reputava mais antigos eram aqueles que estavam pendentes de sentença havia 6 meses, portanto, 6 meses sem sentença, o que é bem mais do que a meta que o J pede. Aliás, na época, 1 ano. Hoje a gente usa 6 meses. E o que é que a gente fez? A gente distribuiu esses processos entre os servidores da vara e dizia, pronto, a partir de agora esse é o seu processo de estimação. Você tem a obrigação de tratar seu processo como você trata seu pet, seu cachorro. Então você chega, você tem que dar água, tem que dar banho, tem que dar leite, enfim. Trata e escolha aí o pet, se vai ser o seu gatinho, vai ser o seu processo. E a gente estabeleceu uma regra. Todo mundo tinha o direito de defender o seu pet. De modo que, vamos supor que eu trabalhasse na secretaria num setor e você trabalhasse em outro. Se eu chegasse e o meu pet, que era o meu processo, precisasse de você para dar, você tinha obrigação solidária comigo. E aí os processos voaram. Foi impressionante assim, a rapidez com que esses processos tomaram o seu fluxo. E a gente entrou 1 ano com todos os processos cumpridos, porque a gente fez simples mapeamento. Lá de processo, a gente fez gestão, né? Depois eu comecei a trabalhar com o que eu vim fazer hoje em Porto Alegre, que foi formação de juízes. Passei um tempo fora servindo a Justiça Eleitoral. Enfim, meio que fora do contexto da administração da Justiça. Até que em 2015 eu assumi como diretor do foro, lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E o diretor do foro da Justiça Federal, a direção do foro é uma função muito gratificante, mas também muito, como é que eu diria, claro, ela é gratificante, mas ela nos ajuda muito a compreender a dinâmica da administração da justiça, porque e nos obriga a desenvolver competências de gestão, porque o diretor do foro, na Justiça Federal, ele é uma espécie de mini presidente do tribunal. Ele é orçamento. No nosso caso, no Rio Grande do Norte, a gente recebia 160 milhões de reais, que eram destacados lá pelo presidente do tribunal, e dizia, pronto, e a gente faz tudo. A gente paga a folha, licita prédio, a gente cuida da limpeza, conflitos pessoais, cuida das estruturas, por exemplo, no seu caso de conciliação e mediação, fica tudo sob nosso encargo. E aquilo ali, sim, é uma riqueza. Na condição de diretor do foro, eu terminei no contexto de um evento que nós promovemos, que é o FONAGE, o Fórum Nacional de Gestão e Administração, de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal. A gente terminou entrando em contato com a agenda da inovação, muito por estímulo da nossa colega paulista, Luciana Ortiz, que também fazia parte da comissão, ela que estava cursando Gestão Pública na GV, na GV São Paulo. E ela disse, olha, a gente está implementando um programa de inovação na Justiça Federal de São Paulo, seria interessante a gente difundir essa agenda na Justiça Federal. E aí eu terminei no contexto do evento, o evento se realizou em São Paulo, e conhecer o primeiro laboratório de inovação da Justiça do Poder Judiciário, que é o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. E quando eu entrei naquilo, eu fiquei absolutamente maravilhado. Eu entrei ali no Fórum Perplexo Paulista e descemos ao segundo subsolo. Quando eu cheguei no segundo subsolo, ao mesmo tempo que eu fiquei maravilhado, me deu uma pena, porque como aquilo estava no segundo subsolo, tanto que hoje até eles mudaram para o local de destaque, mas eu disse, minha querida, né, e o diretor do foro estava lá, ela era vice-diretora, o diretor do foro era o Paulo César Neves. Eu disse, minha querida, eu sou doido. Daqui a 2 meses, nós vamos ter um negócio desse no Rio Grande do Norte. E eu acho uma pena que isso seja instalado no segundo subsolo. Porque, para mim, uma área como essa, dentro da justiça tão básica, uma área dessa tão básica quanto uma área de audiência. Porque aqui, efetivamente, a gente vai conseguir desenvolver projetos transformadores da nossa instituição. E aí, em definitivo, enfim, eu terminei entrando em contato com essa agenda, nós instalamos o segundo laboratório lá no nosso estado, na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o segundo que o país teve. Fui, como você disse, na história do curso, frequentei um curso da Universidade de Harvard sobre inovação. A gente começou a desenvolver inovação numa perspectiva mais macro, sabe, Andréia? Mas o que foi mais interessante foi que quando eu terminei eu tive 2 biênios como diretor do foro, foram 4 anos, e eu passei, agora eu estou em função administrativa de novo, porque estou presidente do tribunal, mas eu passei 2 anos na vara. E aí na vara, a vara terminou sendo um celeiro fantástico para a gente aquilo que já vinha desenvolvendo numa camada talvez mais estratégica. E quando a gente começou a desenvolver numa camada mais próxima do cidadão, a gente começou
a desenvolver serviços mais personalizados ao cidadão, né? Acho que isso aqui você se refere. Então, assim, eu me lembro que já no contexto do laboratório de inovação, quando eu estava deixando a direção do foro, a gente viu que a gente precisava reformular a organização administrativa da Vara, porque a gente estava percebendo que, como eu vivia viajando muito, como estou hoje, a gente estava encontrando ali uma certa dificuldade de comunicação no gabinete. Então, foi a primeira oficina de design lá, vinculada à Vara. E aí a turma, quando foi participar, foi ótimo. Eles fizeram uma revista em quadrinhos com 2 chefes de cozinha, né? Um chefe que era o Bruno Sérgio, que era eu. Aí o Bruno Sérgio era um chefe de cozinha em restaurantes em vários países, ia viajando, etc. E deixava o subchefe angustiado, que era o Gabi, né? O gabinete. Aí o Gabi ficava lá angustiado, toda a história foi retratada. A prototipação, para a gente compreender quais eram as nossas dificuldades de comunicação. E aí foi interessante, porque quando a gente realmente, né, desenvolveu o produto resultante dessa prototipação, a partir da historinha de Bruno Sérgio e Chico Gabi, né, a gente começou a estruturar mecanismos de interação virtual. Aí hoje a gente tem hoje, por exemplo, nós temos lá o Teams, por exemplo, na Vara. Teams, a gente foi pegando aplicativos gratuitos. Eu sei que a gente estruturou, por exemplo, rotinas no Trello de comunicação, inclusive a gente percebia que a nossa dificuldade de comunicação estava no processo. Então a gente começou a minerar informações no Trello, criando rotinas no Trello para a melhoria da comunicação em determinados processos. Isso e outras coisas. Aí teve a gente tinha lá um informativo. Esse informativo ele está lá no site da Vara, mas ele virou um documento de gestão de dados judiciais na Vara, né, para a gente fazer geometria realmente na Vara, tudo dessa oficina de design. Isso aí, enfim, a gente foi, como, digamos assim, um primeiro investimento. A gente já tinha alguns projetos, mas um primeiro investimento em design na Vara. Depois, no próprio Fonage, a gente resolveu chamar Alexandre Zavalha para que ele falasse sobre Visual Law no Fonage de 2018. Portanto, no ano seguinte. Na verdade, não, 2019, 2 anos depois. E aí ele falou em Visual Law, eu disse, eu estava, inclusive, fiquei na presidência da mesa, porque, enfim, eu fiquei como moderador do painel. Aí eu sei que quando ele contou aquilo, eu disse, mas isso é tão interessante, me aguarde. Aí uma outra doida disse, me aguarde, que eu estou fazendo isso daqui a algum mês. Aí cheguei em Natal, troquei, né, finalizou um contrato de um estagiário de direito, eu troquei por um estagiário de design. Aí a gente partiu, literalmente do nada. Né? Hoje a gente na realidade, hoje, por exemplo, a gente tem estagiário de engenharia de produção na Vara, eventualmente tem estagiário de políticas públicas, enfim, a gente. Mas na época não, a gente tinha estagiário de direito, trouxe essa estagiária de design. Aí essa estagiária de design não sabia o que é que ia fazer no estagiário. Sei que vamos escolher aqui um documento que a gente vai confeccionar um documento diferente. Aí escolhemos o tempo de audiência. Ela começou a assistir às audiências e eu fiz a conexão dela com os estagiários de direito para ela começar a compreender o que era o direito e os estagiários começarem a compreender o design. Então, quando ela viu a finalização do documento, ela disse, eu acho que a gente poderia trabalhar aqui na confecção de pictogramas. Eu disse, ótimo, vamos fazer pictogramas jurídicos. Porque a esta altura, André, eu tinha um grupo de WhatsApp sobre direito e literatura, em que a gente tinha debatido sobre linguagem multimídia aplicada à área jurídica. Eu disse, bom, então a gente pode desenvolver uma linguagem multimídia aplicada à área jurídica. Para resumir a história, a gente desenvolveu também um protótipo, que depois se tornou um projeto. Hoje é um sisteminha, e a gente, na audiência, faz o gerenciamento das informações mais importantes, estrutura e utiliza pictogramas para melhorar a comunicação. E aí a gente foi fazer depois um dicionário de pictogramas, porque eu comecei a lançar desafios. Como a minha vara é fiscal, eu queria que os estagiários concebessem pictogramas jurídico-fiscais, jurídico-tributários. Melhor jurídico-tributários que jurídico-fiscais. Então, pessoal, eu queria um pictograma de crédito tributário, queria um pictograma de redirecionamento da execução. Mas é impressionante que conforme a gente ia a gente ia dominando mais e ia criando coisas novas, enfim. E aí a gente percebeu, paralelamente, que conforme a gente foi trabalhando com o design, até o design visual da vara começou a ser modificado. Então, a gente primeiro teve
a ideia de criar uma coisa que me constrange, a gente trabalha, ninguém percebe isso, e acha que restrição de direito fundamental para mexer muito com a pessoa é a prisão. Mas as pessoas que não trabalham com isso não sabem o impacto num cidadão do bloqueio de sua conta. É o nosso caso. A gente trabalha com bloqueios de conta porque é uma vara fiscal, né? E aí, eu comecei a ficar desconfortável porque a vara tinha um balcão onde as pessoas eram atendidas. Aí a pessoa ia contar coisas mais reservadas no balcão e contava a sua história. E a gente começava a ver que as pessoas tinham histórias, às vezes, muito, muito tristes. Então, eu disse, olha, eu estou com uma pessoa na família com vida de câncer, exatamente, você precisava contar aqui. Eu achava aquilo tão constrangedor. Então, eu disse, pessoal, a gente precisa acolher melhor essas pessoas. Embora a gente tenha que cumprir a lei, por que a gente não pode cumprir a lei oferecendo ali o que seria a melhor experiência àquele jurisdicionário? Então, a gente resolveu abandonar o balcão e criar uma central de relacionamento. São baratas, eu vi as fotos, muito né? legal. Pois Eu é. fui dar uma aula, né, na pós da USP, aí eu pedi para Foi verdade. disponibilizar as fotos, fiz um sucesso. Quanta honra. Pois é. Então, a gente criou uma central de relacionamento. Aí, a central de relacionamento foi bem acolhida. Aí a gente foi refinando a coisa. Uma mesa redonda, né? Um computador com uma placa de acrílico para que ele seja inclinado para permitir que as pessoas se olhem, um cafezinho, um keyboard na parede com informações sobre a vara, com acesso ao site da vara, uma área bem decorada, uma área confortável e acolhedora. Foi ótimo, foi um sucesso danado. Depois a gente percebeu que isso poderia migrar para outras áreas. Então a gente chegou ao gabinete e percebeu que os advogados estavam sendo atendidos em pé, por conta da própria distribuição da mobília no gabinete. Eu disse, pessoal, é horrível para o advogado ser atendido em pé. É de uma descortesia. Mudamos, então, né, a disposição da mobília e criamos um espaço lá de acolhida para o advogado. Então, o advogado sentado, também, mesa redonda. Enfim, isso foi permeando a vara inteira, até que a gente viu que a gente poderia ter um espaço de acolhida também melhor na secretaria. E paralelamente, a gente deixou de ter processo, né, os processos todos eletrônicos. Então, quando a gente fez isso, a gente percebeu que a secretaria, que era gigante, porque uma vara de execução fiscal, só para a turma entender, André, é sempre uma vara com muito processo, porque para você seja eficiente, o processo tem que ficar 6 anos aguardando prescrição intercorrente. 1 ano de suspensão, mais 5 de prescrição intercorrente. Ele fica parado. Então, sempre uma vara com muito processo, porque por mais eficiente que você seja, você tem que deixar o acervo paradinho e ficar na vara. Seja físico, seja eletrônico. Então, como isso acontecia, a secretaria da vara é gigantesca. E quando a gente deixou de ter processos, quando você chegava na vara, fazia eco, Marco Bruno, Uno, a secretaria é gigante. Pode aproveitar esse espaço. O que é que a gente fez? A gente resolveu dar uma roupagem e transformou a secretaria da vara numa área de coworking, chama de secretaria colaborativa. Ela tem adesivos, tem na parede lá o mascote da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que é uma EMA, a Justina, a EMA é o Animal Oficial do Rio Grande do Norte, foi escolhido, enfim. Aí tem uma área super acolhedora, né? Uma área que parece uma área de inovação realmente, uma área de descompressão na própria vara, e a gente instituiu que qualquer pessoa da Justiça Federal pode trabalhar naquele local, se tem computador disponível para quem queira trabalhar durante um tempo. Agora, durante a pandemia, está um pouco esvaziado por conta que a gente chegou a um novo fenômeno, que é o trabalho híbrido, né? As pessoas trabalhando muito em casa. Mas, durante muito tempo, a gente recebia gente que trabalha no interior, que queria ter um espaço para trabalhar e não queria trabalhar. Enfim. E aí, veio a pandemia. Quando você quiser ir me interrompendo, porque eu estou contando a história que você disse que eu fosse Não, falando. não, né? Não tem nem. Deixa. Tem alguns alunos seus aqui mandando um abraço, te elogiando, né? Depois a gente vê aqui, ó, o Igor falou que é seu fã aqui. Coisa boa. Não, prazer grande. E aí veio a pandemia. E aí uma coisa que me preocupa, duas coisas me preocuparam muito na pandemia, André. Primeiro, o nosso atendimento. Aí lá eu não era mais diretor do foro, mas o diretor do foro disponibilizou rapidamente uma linha de WhatsApp para cada para a gente terapia, colocou o número no site, não foi problema. Mas eu me preocupava com a pessoa que tivesse sua conta bloqueada. Psicose que eu tenho, porque as pessoas estavam em casa totalmente doentes.
E a gente sabia que isso teria um impacto muito grande na economia, né? Então, se existe algo que não parecia recomendável, é que o judiciário tirasse dinheiro de uma economia que iria ficar estrangada. Então, a gente suspendeu todos os bloqueios de conta, mas já havia alguns bloqueios. E as pessoas precisavam ser informadas. Então, pessoal, como é que a gente não pode ir na casa dessas pessoas? E ainda que a gente faça, enfim, com o uso de algum dispositivo tecnológico, ali se criou uma barreira, né? O distanciamento é diferente do social explicar qual é o mandado, qual é o problema, etc. E eu sei que as pessoas, quando recebem comunicação de conta, paralelamente, e aí a gente começou a pensar em alternativas e resolveu instituir um fluxo que a gente chamou de telecitação, teleintimação, telepenhora e teleavaliação. Fez isso porque uma pessoa que já estava com a conta bloqueada queria substituir o bloqueio por um carro. Eu disse, como é que a gente avalia? Eu disse, aqui, uma rotina a gente vai avaliar, está tudo escrito com ordem de serviço, a gente avalia como a curadora faz. Aí tudo pelo WhatsApp, etc., fotos, etc., documento no próprio. Mas eu fiquei preocupado com a pessoa que recebesse lá a comunicação. Ainda que eu dissesse, não, pode ser feita uma teleintimação, como é que eu explico à pessoa, enfim, o que é que está acontecendo? Ou então, que a gente, com a experiência que a gente adquirira de Visual Law e Extra, a gente não estava mais com a mesma estagiária de design, ela havia saído, a gente estava só com os de direito, mas os de direito tinham aprendido com a de design, a gente resolveu confeccionar um mandado em direito visual. E aí esse mandado realmente ficou muito conhecido. Foi quando a gente esteve naquele seminário, não lembro se era um seminário ou se era uma live, porque a gente eu fiz um mapeamento com os oficiais de justiça, um brainstormzinho, uma imersão, início de ideação, acerca das principais dúvidas que as pessoas, quando recebiam aquele mandado. E aí a gente estruturou, já com a experiência dos PicTok, e a partir da hierarquização que a gente fez, da informação que precisava ser prestada, a gente estruturou, né, ali todas as informações no documento completamente diferente. Eu terminei postando no LinkedIn, por isso que foi para o mundo. E aí, no centro desse documento, a gente mapeou que o que mais angustiava era como é que eu entro em contato com a vara, se eu tiver alguma dúvida. Então, a gente teve a ideia, então, André, de migrar aquela central de mandado. E aí a gente fez a central virtual. Né? E aí, tanto que nós somos protagonistas, depois eu descobri que, paralelamente, alguém está TRT de Rondônia, mas é interessante porque a gente instituiu, sem saber, na mesma época dele, aquilo que hoje se chama de balcão virtual. Por quê? Porque no centro do mandato, ele era clicável no PDF, o telefone, o e-mail, a conta de WhatsApp e um link do Zoom, né, um link, enfim, de uma ferramenta de conferência, que estaria lá disponível para que você acessasse e conversasse com o servidor olhando no outro uma sala. E aí, ainda em junho de 2020, a gente estava com tudo pronto. Aí a gente fez, o que é que a gente fez? A gente fez um mapeamento do que seria um atendimento de qualidade também. A gente começou a entrevistar jurisdicionados para dizer o que é que ele queria e tal. Fomos confeccionando. Aí fizemos um videozinho que está no site da Vara, já para mostrar como é que você usa aquele canal de atendimento. A gente criou uma coisa de tela daquela aqui por trás, enfim, um fundo de tela, né? Um fundo de tela padronizado para mostrar que é profissionalismo. A gente fez o que seria a experiência do jurisdicionado virtual, criou requisitos quanto a isso. E ao lado dessa central de relacionamento virtual, que é embrião do balcão virtual, que hoje está em todos os tribunais brasileiros, a gente deixou um QR Code. Esse QR Code dava acesso a um vídeo em que eu, em 4 minutos, explicava todo o conteúdo do mandado. Prezado senhor, prezada senhora, eu sou Marco da Clementina, sou juiz federal aqui no Rio Grande do Norte. O senhor acabou de receber um mandado, deixa eu explicar esse mandado. O mandado vai ter aquilo, vai ter consequências, vai poder fazer isso. Eu orientava, procure o advogado, não deixe para a última hora. Nós iremos cooperar com o senhor, é importante
ou seja, cooperativo também, a lei brasileira diz isso, diz aquilo. Eu explico a dívida, porque sua dívida pode ser dívida com a Receita, pode ser dívida com alguma autarquia, pode ser dívida com a Caixa, enfim, não, fica o mandado. Pronto, aí realmente esse mandado, depois a gente fez documentos, etc. A gente meio que incorporou a ideia, né, do direito visual na nossa rotina. Antes disso, ainda por conta daquele trabalho de design, a gente criou algo que a gente está agora. Eu estou afastado, né, como lhe disse, mas a turma tem trabalhado nos guias colaborativos, André. Isso para os advogados é super útil. Estão lá disponíveis no site da Vara. O que é isso? A gente faz também um mapeamento de toda de toda a rotina de tramitação de um determinado tipo de processo na Vara. Então, por exemplo, a execução fiscal, a gente faz todo o mapeamento. Aí a gente esclarece coisas, por exemplo, que você não vai ver no código. Por exemplo, lá na Vara a gente recebe uma exceção de pré-executividade. Sempre que a gente recebe, a gente vai ter prazo para a parte contrária se manifestar. Não vai em canto nenhum. Né? Não existe procedimento para pré-executividade. Então, essas coisas que dificultam, às vezes, o advogado fica inseguro, a gente explica direitinho. A gente faz esse mapeamento e a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Colaboradores Sexta Vara. Desse grupo fazem parte procuradores e advogados, os advogados da Comissão do Direito Tributário da OAB lá no Estado. E aí, quando a gente termina esse trabalho, a gente encaminha para esse grupo de WhatsApp. Eles analisam, depois a gente faz uma pequena oficina para que os procuradores e os advogados, que são os profissionais que atuam na nossa vara, nos ajudem a melhorar o documento, trazendo insights, etc. E nesses documentos, a gente já coloca algumas sugestões de estratégias de direito visual, de visual law, para que os advogados usem. Então, por exemplo, quando você vai alegar uma prescrição intercorrente numa execução fiscal, se você quiser, você entra no site da vara e eu já deixo o documento, né, o link lá disponível para que você abra já uma linha do tempo, por exemplo, estruturada para aquilo no Word, para que você comece a fazer a sua petição lá, que tem a sua linha do tempo já no formato que já é adequado para alegar aquilo e que aquilo ali vai facilitar a minha vida. Porque também estou pensando em mim, né? Ora, se eu venho receber uma alegação de prescrição intercorrente em 30 páginas ou no do tempo, eu prefiro a linha do tempo. E para o advogado é ótimo, né? Enfim. Então, enfim, aí a gente começou Uma pessoa aqui que falou que tá vendo a nossa live e ao mesmo tempo entrou lá no site, que está foi encantada. a coisa boa. Que a gente está vendo lá o material. É maravilha. Pois é, né? Aí, quando a gente desenvolveu uma série de artefatos, chamemos assim, durante a pandemia, mas com um ano de pandemia eu fui chamado pelo presidente para ir para o tribunal e aí a gente está trabalhando agora já de novo numa perspectiva mais estratégica, né? Aí a gente está trabalhando mais no sentido de estimular que as varas tenham uma postura mais inovadora, porque não estou mais direto no trabalho jurisdicional propriamente dito. Uhum. Nossa, é muito bacana escutar, né? Ver que é possível a gente fazer mudança, inovar em qualquer ambiente. Esse olhar que eu também falo bastante, né, sobre a importância hoje de você olhar o usuário, né? Eu sou advogada também de formação e venho trabalhando com mediação há um tempo, mas depois que eu também fui mergulhar na área de tecnologia para mediação, eu fui mergulhar também nesse olhar mesmo para o usuário, né? De fazer pesquisa, de compreender o que aquelas pessoas necessitam, de facilitar a nossa linguagem, de quando você vai montar um projeto, você pensar, né, nessas pessoas que estão ali. Achei interessante eu falando aqui da vídeo, tudo, durante a pandemia, um pouquinho depois da pandemia, a gente fez um projeto aqui também, que precisava convidar umas 300 pessoas para mediar, e a gente ficou, nossa, como é que a gente vai explicar, engajar, né? Fazer com que as pessoas venham escutar um pouquinho mais. E a gente também acabou montando um videozinho envolvendo os sócios das empresas que estavam chamando para essas negociações. A gente fez em 2 minutos tentando explicar o que era mediação com os bonequinhos, que era para trazer para escutar um pouco mais, né? Aquela primeira atenção. E aí a gente
de lá para cá também, desenvolver um termo de mediação em visual law. Hoje em dia eu estou encantada com essa ideia de você olhar realmente quem está ali buscando o acesso à justiça, né? Tem toda a parte técnica, tradicional do direito, mas também, assim, como é que você traz essas pessoas para se sentirem acolhidas, para, enfim, até deixar dentro do judiciário que precisa estar lá, né? Porque às vezes também vão parar lá umas coisas que precisam desse tratamento mais de escuta, de ensinar aquelas pessoas a se comunicarem, né? Quando a gente fala aí enfim, eu trabalho muito com mediação envolvendo empresa familiar, e a gente vê que se não tratar as questões da família, não vai ter processo que resolva ali o problema, né? E acaba virando 8, 9, 10 processos, porque a raiz ali do emocional, das relações, não está sendo tratado, né? Porque tem as coisas que precisam ir para o judiciário, né? Mas muitas vezes a pessoa mete o pé lá no judiciário antes de ter tentado uma composição, de tentar se escutar, né? Então, é muito gratificante, assim, escutar essas histórias, né? E alguém gostaria, vou aproveitar aqui essa paradinha, alguém gostaria de colocar aqui uma pergunta para eu trazer para o doutor Marco Bruno? Opa. Quem quer colocar aqui alguma pergunta? Alguém? Aí, pô, o pessoal tá tímido aí? Se tiver Quais pergunta, foram assim, os maiores... Oi. não tiver pergunta, eu vou ficar triste. Vamos lá, vamos perguntar. Quais foram assim os desafios que assim, o senhor acha que foram os maiores desafios que o senhor encontrou nessa caminhada para conseguir inovar? Eu acho que seria lugar comum e, se falar em resistência. Eu não sei se eu identifiquei resistência não, Andréa. O que eu noto pelo menos na minha realidade, a dificuldade maior, por exemplo, no caso dessas inovações que foram levadas a efeito lá na vara, como eu tenho uma certa autonomia dentro da própria vara, realmente com um pouco de criatividade a coisa funcionou. E com um pouco de coragem, né? De fazer diferente do que é feito no Poder Judiciário desde a Idade Média, né? Porque esse modelo de prestação jurisdicional é um modelo forjado realmente por uma lógica medieval. Né? E a, chega, por exemplo, eu tive uma experiência no curso que fiz na francesa. André, eu fiquei super mal impressionado. Então, você chega, por exemplo, a gente falando de temas como esse, eu costumo mencionar, você chega na Corte de Cassação, que é o STJ francês, não é? Aí você entra numa sala de julgamento maravilhosa como aquela e, e coberta de ouro, coberta com tapeçarias, com coisas bonitas, etc. E você faz a pergunta de uma coisa, e se o cidadão aqui da França quiser participar aqui dessa sessão de julgamento, onde é que ele senta? E lá ele tem uma espécie, não é um guia, é um historiador que nos conduz para o presídio, explicando, porque é um realmente que tem DNA medieval. Um grande expoente da justiça francesa é Saint-Louis, que foi um rei francês, né? Um rei da dinastia dos Capetos. E aí, esse cara olha arrogantemente para você e diz: para que uma pessoa precisa vir aqui? Eu disse: gente, a pessoa não pode querer assistir ao seu julgamento. Não, a pessoa não tem nada para fazer aqui. As pessoas têm que ficar aguardando em casa os seus julgamentos. Veio, sabe? Veio, eu disse: me parece que vocês têm que aprender muito sobre democracia. É ótimo, porque é um povo super crítico de todo mundo, né? Diz: olha, você não está... Enfim. Mas, então, é um ambiente difícil. Mas, se você... Vamos supor, se a sua iniciativa é circunscrita à vara, não há muita dificuldade. O que é que eu acho que foi... Eu não quero chamar de resistência à dificuldade, André. Para mim, era mais a incompreensão. As pessoas queriam entender melhor como funcionava. Então, às vezes, a coisa não... Você não se conectava com a pessoa, não é que ela estivesse achando... Ela estava tentando entender como aquilo acontecia. E aí, eu vou até me expressar melhor agora. Quando a gente fala em inovação, a gente precisa de um valor que é um valor íncito
né, a, a inovação em geral e que vai se aplicar também a inovação que vai ser aplicada ao valor colaboração. Esse valor é um valor difícil para o direito. É um valor difícil para o direito. E é, nesse sentido, um valor difícil para o Poder Judiciário. Quantas e quantas vezes você não ouviu a palavra encastelado aplicada ao Poder Judiciário? Uma pessoa encastelada é uma pessoa que não colabora. Mas, lógico, são conceitos absolutamente antagônicos. Né? Então, a pessoa não colaborava, não é porque ela não gostava, ela não sabia nem por onde começar. É como se faltasse ali um savoir-faire em relação àquilo. E às vezes você tem uma ideia muito bacana. Por exemplo, hoje em dia, aquela estrutura. Lembra que eu falei da estrutura? Olha, eu organizei aqui esse mecanismo de comunicação no Trello. Funciona super bem. Mas foi Deus que me ajudou, André, para que a gente tivesse concebido isso ainda em 2018. Por quê? Se a gente tivesse entrado. Quando entramos em pandemia, é como se nada tivesse acontecido, porque toda a nossa comunicação já era lá, a gestão da vara lá. Tem. Aí tem um quadro gabinete, tem um quadro dos processos, um quadro secretaria, um quadro atendimento. O quadro atendimento, você entra lá, você é advogada, você está querendo despachar comigo. Tem um fluxo. Aí você chega lá, tem tais dados que você coloca no quadro atendimento. Você me marca, aí eu digo, marca o horário. Aí ele marca o horário disponível. Aí você deixa o link, se for online, aí fica ali o link. Vai passando. Quando eu termino o atendimento, vamos supor que você queira eu defiro um liminar. E eu acho que você tem razão. Eu coloco lá no próprio cartão do Trello. Pode deferir liminar sobre tais fundamentos. Aí a pessoa entra, a pessoa responsável lá pelo processo entra, todo liminar chega para mim. Isso já existia. Então, quando a gente chegou, quando chegou ali a pandemia, já tinha esse fluxo completamente definido, né? E a gente já tinha ido a colaborar. Mas mesmo a turma da minha, no início, batia a cabeça. Por quê? Porque a lógica de colaboração, a lógica de atuação em rede, não é uma lógica, né, evidente para todo mundo na área jurídica. Quais são os nossos referenciais? É hierarquia, é isolamento, né? A gente exacerba um valor chamado independência, né? Mas para a gente trabalhar, né, com colaboração, com empatia, né? Por exemplo, para quem trabalha com independência, esse é um valor do Poder Judiciário, né? Um princípio ético da atividade judicial, né? Considerando lá os princípios de Bangalore, que são princípios desenvolvidos lá no âmbito da Organização das Nações Unidas. Enfim, no âmbito internacional, melhor dizendo. E aí, como é que a gente vai falar? Aí a gente tem um valor lá do design, da inovação, experiência do usuário. Ora, como é que você vai falar? Como é que você conecta a experiência do usuário com inovação? Daqui que você desconstrua, que você pode ser independente e proporcionar. Por isso que eu gosto de chamar de propósito, jurisdicionado. Você vai dizer, mas por que você chama? O conceito é um conceito que vem do âmbito privado e você pode usar. Não é usuário da justiça? Eu disse, não, eu gosto da palavra jurisdicionado, tem um quê de choque, sabe, André? Eu disse, não. Nosso sujeito é outro, né? A pessoa que a gente precisa agradar aqui é outra. É essa pessoa que deve nos inspirar, vamos chamar de uma tipologia específica nossa, que deve orientar a confecção dos nossos serviços. Então, ainda que nós tenhamos independência, no contexto da nossa independência, não há nada que arranhe a nossa independência de a gente oferecer o melhor pensando nas pessoas. E aí é interessante porque no mundo não existe nada estático. Ao mesmo tempo que a gente tem independência, me parece que a Constituição nos impõe uma prestação jurisdicional pautada em certos valores. E esses valores são democráticos. Então, na hora que você está exercendo a jurisdição num regime democrático, tem mesmo que ser top, é o melhor, né? Como a pessoa se sente mais confortável. E muito cuidadoso. E aí, vejam, quando você pensa ali no jurisdicionado, é seu jurisdicionado uma pessoa que está sofrendo. É seu jurisdicionado também uma pessoa que está cometendo crime. Né? Até eu tive uma discussão, talvez, não sei se estava na live, na live a que você assistiu. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando veio o termo de audiência que a gente fez lá na vara, ele tinha algum colorido, e no nosso caso, a gente, para ficar um pouco mais sobre, a gente usa as cores da logo da Justiça Federal, no caso, azul, verde, escuro.
E aí, quando veio o primeiro mandado, aquele mandado referente lá, bloqueio da conta, ele falou, pessoal, gostei não. Eu não queria receber esse, mas veja, coloque-se no lugar da pessoa. Você já está com sua conta bloqueada, vem um mandado colorido. Será que isso não vai parecer um deboche à pessoa? Sabe? Eu acho que esse é um ato, é uma restrição de direitos fundamentais, merece respeito. Aí a gente ficou ali no brainstorm conversando. Aí você imagina se você tem, você como jurisdicionado, André, você tem, por mais terrível que tenha sido o crime que você eventualmente tenha cometido, você recebeu um mandado de prisão todo vermelho. Imagina se for um mandado de execução. Vamos supor que seja um sistema jurídico lá que estabeleça a pena de morte. Aí você aparece um negócio todo coloridinho, com bonequinhos. Pronto, vou tirar a sua vida. É hoje, né? A data. Imagina, você. É hoje. Pronto. Como chamado, imagina o mandado, como chamado que você trouxe aí para a live na sua conta do Instagram. Eu vi mais cedo. É um horror, né? Então, na verdade, é realmente você pensa, né? Aquele ato processual como um ato de humanização daquilo que você faz. E o ato de humanização daquilo que você faz pressupõe a compreensão do que aquela pessoa está vivenciando, não é? Uhum. É basicamente isso. Agora, você ali falou em burocrático, em burocracia. O problema é que você, quando está imerso, né, na burocracia, não se apercebe disso. Que você tem condições de fugir ali de alguns padrões que foram concebidos a partir de um modelo medieval para compreender que esses modelos não estão mais compatíveis com a justiça que se quer hoje. Para você, André, isso se torna super evidente porque você trabalha com mediação, né? Aí, com mediação, é por isso que você se conecta tão facilmente com aquilo que eu estou dizendo. Né? Por quê? Porque você não tem as amarras da burocracia no contexto da situação. O que você quer? Você quer que as pessoas saiam de lá felizes, não é? Da mediação ao fim e ao cabo. E aí, como é que o judiciário vai querer algo diferente disso? Me explique. Não é? A gente fica o tempo todo pensando em colaboração, empatia, mas também veio né, da carreira jurídica, onde eu vinha, eu até falo às vezes, né, de banco de investimento, era super polarizado, né? Foi muita mudança também na minha cabeça, mas eu já acho que assim, é esse sentimento, né, de compartilhar a felicidade, você levar a solução, né, de você olhar o outro, isso acaba trazendo um preenchimento mesmo grande para a gente, né? Que sonha com a justiça, né? Ou se formou lá atrás pensando em levar acesso à justiça às pessoas, né? Sem dúvida. Então é uma forma de realização. Poxa, e realmente são esses detalhes, né? Porque às vezes a gente pensa em uma coisa, você fala, põe colorido, e vai usando aquilo no padrão também, né? E tem vamos dizer, as situações ali personalizadas, né? Que a gente precisa ter esse olhar. É o que você falou, né? É um momento ali de dificuldade para o outro, né? Como que você adequa, né? Essa situação. Poxa, muito bacana te escutar. E aí o Trello, gente, aproveitar para falar com vocês também, que vale muito a pena usar o Trello. Eu não tive essa oportunidade, eu tomar com o Bruno, de pensar no Trello antes da pandemia, eu fui descobrir durante a pandemia. A gente assim, teve assim, suou, né, para poder organizar a equipe, porque aí, de repente todo mundo trancado, ao mesmo tempo muita demanda pela mediação para poder fazer as coisas continuarem andando, né, durante a pandemia, muito contrato que saiu, né, dos eixos, aí, muitos problemas envolvendo o plano de saúde, a gente lidou aí, que precisava resolver rápido. Não adiantava ficar esperando o processo, inclusive porque, né, tudo fechado, muitas dificuldades, pessoas precisando ser escutadas. E então foi um momento que teve muita demanda, ao mesmo tempo a gente ficou perdido, porque a gente estava acostumado a estar muito próximo, trabalhando junto, né? Foi um mergulho no Trello, gente. Quem não conhece o Trello deve conhecer, tá? Hoje eu já não vivo também aqui sem os cardzinhos. É aberto para a gente ver lá o Trello de vocês, doutor Marco Bruno, eu É, entendi isso. Ai, sim. que bacana. É Sim. interessante ver como é que está lá a organização. Poxa, muito legal isso, então. Pois é, Né? Mesmo coisa da transparência e do acesso mesmo, né? Dessa proximidade com as pessoas, né? pois é. E assim, realmente terminou sendo, assim, de fato, transformador
da nossa atividade. E o mais bacana foi, pronto, aí já é uma coisa mais recente, André, a gente perceber como isso pode permear também a própria atividade jurisdicional. Porque até foi até o tema da minha aula de hoje aqui em Porto Alegre, que é uma aula sobre cooperação judiciária. Mas tem sido isso que a gente tem visto em arranjos de cooperação judiciária, porque é uma válvula de escape para você desconstruir determinados procedimentos rígidos, né, processuais. Então, a gente tem efetivamente realizado design de solução de disputas dentro do processo judicial de forma muito, muito rica. E enfim, não teria tempo de debater isso, seria mais teórico, mas tem um processo na minha vara que está funcionando. Eu não tinha esperança, né, de uma solução para o processo, e ele está acontecendo justamente em função ao mesmo tempo da complexidade, da sofisticação, melhor dizendo, da sofisticação dos arranjos de cooperação que a gente estabeleceu. E nesse processo, esses arranjos partiram até de audiência, a gente fez uma audiência de criatividade. Eu marquei uma audiência no laboratório de inovação, chegou um momento que as minhas ideias eu não tinha mais como gastar a criatividade. Aí eu disse, vamos pensar em colaboração. Então vamos fazer uma vida fora da sala de audiência. Não foi um workshop, foi uma audiência de brainstorming. Depois a gente teve o nosso colega de Fortaleza, que fez realmente uma oficina de design, mas a oficina é uma audiência. E a partir dessas ideias, nosso tribunal, pronto, já foi uma iniciativa agora da presidente, a nossa participação. Nosso tribunal agora criou aquilo que a gente está chamando de, carinhosamente, de ateliê de case management. O que é que a gente está fazendo? Está realizando design de solução de disputas nos processos mais complexos do TRF da Quinta Região, mediante solicitação à corregedoria e com o emprego das nossas estruturas de inovação. Nós temos 11 laboratórios, né? 11 laboratórios da Quinta Região, cada capital, um no capital e no interior, e também do Centro de Inteligência, como também dos. Então, por exemplo, agora você tem um processo complexo, imagina uma questão ambiental dificílima, Andréa. Você diz, olha, eu preciso de uma luz. Você pede o apoio à corregedoria, a corregedoria pode bancar lá, junto enfim, ao diretor do foro, a presidência, quer que seja, a realização de um workshop, por exemplo, de design thinking, ou uma metodologia que você quiser implementar, para ajudar você a pensar que seja ali travado e cuja conclusão não ocorrerá se você sair da caixa. E então, no caso que a gente tem como piloto em Fortaleza, por exemplo, um caso que envolve a política pública de saúde, a solução que estão dando ao processo é a ferramenta de inteligência artificial para a transformação da política pública. Agora, você imagina você extinguir um processo, porque teremos algoritmo. Agora que o algoritmo está sendo aplicado, extinto o processo. Aliás, se for acordo, vai ser com mérito por conta da transação, ou sem mérito porque não existe mais problema jurídico a solucionar, porque houve a transformação da política pública, ou seja, o substrato fático, seja ao ajuizamento da ação pública, não mais existe, a política pública é outra. Aí você transforma a realidade do cidadão. O feito e, né, porque quando a gente, é super interessante, quando a gente pensou em inovação no passado, a gente pensou em inovação para a administração da justiça. A gente não imaginava que isso ia chegar no processo judicial. Né? E aí, por esse ato do tribunal, quando você tem um case management novo, um arranjo de cooperação, enfim, quando você diz, pronto, a instrução vai acontecer assim, ou o encaminhamento estrutural vai ser assim, conforme seja o caso. A gente permite que o tribunal invista dinheiro no processo. Então, se você chegar à conclusão, você tem um processo que envolve alguma, sei lá, problema de poluição por conta de minério, vamos supor, um processo complexo que envolve uma queda de um avião. Você está precisando, o juiz está precisando de um profissional para sentar ao lado dele, não um perito. Porque perito é um profissional que fica muito sob
assim, o protagonismo das partes. É uma pessoa, é uma luz. Então, vamos botar lá, o minério você tem um geólogo, bota um geólogo ao lado do juiz, aí ele vai aqui, aí isso. Quantas coisas vão acontecendo, ele vai esclarecendo ali tecnicamente. Hoje a gente permite que o tribunal banque um profissional, um consultor, para auxiliar o juiz em processos mais difíceis. E isso tendo como pressuposto um tratamento do conflito personalizado. E esse tratamento passa por um trabalho no laboratório de inovação do que seria o design adequado para que aquele conflito fosse efetivamente tratado. Poxa, que bacana. Poxa, isso é tema para outra live, hein? Marco Bruno. Eu adoro, eu amo esse tema, que a gente trabalha também com o desenho de sistema de resolução de conflitos no privado, né? Vai ficar bem encantada de conhecer esses casos aí no público, como é que estão acontecendo. Pois É é. uma das áreas que eu acho muito legal, justamente essa visão sistêmica da resolução do problema, quando né, tem muitas facetas ali, se desdobra às vezes em uma recorrência, né? Poxa, muito legal saber que isso está acontecendo. Nossa, fiquei mais encantada agora. Já estou pensando, daqui a um tempo vamos ter o próximo. Pois é. Pois Olha, é. doutor Marcos, eu vou agradecer, a gente vai terminando por aqui, porque a gente tem um limite aqui para depois ficar gravadinho lá, né? O Instagram limita, também a gente vai colocar no YouTube da Mediar 360, tá, gente? Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, a disponibilidade do seu tempo e contar essas histórias maravilhosas, né? Não tinha dúvida que ia ser muito legal essa live. Poxa, eu fiquei com gosto de quero mais agora no finalzinho, né? Com essa novidade. Depois vou querer saber mais, tá? Eu agradeço realmente demais. Então, boa Perfeito. noite. Então, Bruno, quer deixar uma mensagem aí final para a gente encerrar? Eu só queria agradecer a você pela gentileza, pelo prestígio do convite e dizer que, ah, pronto, é uma frase que eu usei recentemente numa palestra do André. Por que pareça, eu que com essa coisa de inovação, eu fui eleito e tomei posse na Academia de Letras Jurídicas do meu estado. Nada mais, Bacana. nada mais tradicional, né? E aí eu falei em inovação na minha posse na Academia de Letras Jurídicas, né? Terminei dizendo que a tradição um dia já foi inovadora. Então, fica aí essa mensagem. Obrigada, então. Obrigada, pessoal, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Boa noite, pessoal. Olha, que vocês se inspirem aí, viu? Tudo é possível. A gente tem vontade e coragem. Sucesso. Tchau. Tchau, tchau. Boa Abraço. noite. Boa noite. Abraço. Sucesso.